Olá, que bom que você veio até esse canal. Meu nome é Marcos, sou pastor e esse canal ele tem o objetivo, de trazermos aqui reflexões da Palavra de Deus, refletirmos sobre a Palavra de Deus, palavras que vêm do coração de Deus para os nossos corações. Nos dias que vivemos, mais do que nunca, é importante demais que nós possamos nos alimentar da Palavra do Senhor Jesus, porque ela nos fortalece a alma e o espírito, elas nos alimentam de fato. A Palavra do Senhor diz que ela é luz para os nossos caminhos, faz com que nós possamos evitar andar em caminhos escuros. Seguindo a Jesus, nós vamos seguir num caminho iluminado por Ele, num caminho claro, num caminho onde seremos conduzidos à vida eterna. Então é um prazer que você esteja aqui, queria te agradecer, queria te pedir, já que você chegou até aqui, se esse conteúdo for de seu interesse, você deixa um like, nesse joinha, e querendo se inscrever no canal, seria muito legal, ter você aqui para ser comunicado de outros vídeos que nós postarmos, e dizer que é a nossa oração que o Senhor abençoe a sua vida, sua casa, seu lar, sua família, e esteja sempre iluminando o seu caminho e seja sempre o centro da sua vida. Eu queria falar sobre Marta e Maria, especificamente sobre a questão de escolhas. Nossa vida ela é formada todo o tempo de escolhas, decisões que nos fazem escolher, E essa história, essa narrativa de Marta e Maria, ela nos ensina a importância de escolhermos as coisas certas, de priorizarmos o que é certo. Então, por exemplo, estar na presença de Deus, buscar conhecer a palavra de Deus, dedicar-se à oração, evitando perder o foco, porque o mundo traz tantas distrações, e se a gente tirar os olhos, pode acontecer como aconteceu com Pedro, quando Jesus veio andando sobre o mar, encontrou com o barco deles, onde estavam os discípulos, eles se assustaram, aí Jesus falou: calma, não precisa se assustar, sou eu. Aí Pedro fala assim: Senhor, é o Senhor? Ah, se é o Senhor mesmo, então faz com que eu vá até você aí, andando por sobre as águas. Jesus falou: vem. E ele foi, corajoso, Ele foi. Só que no meio do caminho, pode ser que ele tenha desviado o foco da pessoa de Jesus, olhado para os lados, deu uma olhadinha para o vento, quem sabe ondas que ali agora começavam a se avolumar, aquele ímpeto das águas, e ele começou a afundar. Aí Jesus, então, imediatamente estende a mão a ele, e o sustenta, e dá uma bronquinha, dá um puxãozinho de orelha, Você tem pouca fé. Mas o fato é que nós precisamos estar focados, termos a nossa fé realmente em Jesus. Sabe, como diz a Bíblia, a fé é um firme fundamento, não é qualquer fundamento, é o firme fundamento, Ainda que nós não vemos, mas nós esperamos, temos a convicção daquilo que nós esperamos, a certeza, de que o Senhor está à nossa frente, como diz aquela canção Waymaker, que nós traduzimos aqui como caminho no deserto, mas que na verdade ele é o criador de caminhos, É o Senhor quem nos conduz. Então, nessa palavra em relação a Marta e Maria, a gente recebe o encorajamento, de escolher o melhor, Nós somos remetidos a buscarmos a melhor escolha, a melhor decisão para nós na vida, para agradar ao Senhor e sermos por Ele aprovados. Marta e Maria eram duas irmãs, você provavelmente conhece a história,
viviam em Betânia, num vilarejo, e Jesus então foi visitar aquela aldeia e ficou hospedado na casa de Marta e Maria, ele e seus discípulos. Marta e Maria receberam Jesus, seus discípulos, né, certamente com alegria, né, com muita dedicação, afinal era algo incomum, era o mestre, né, na nossa casa. Então, Marta, super preocupada, talvez mais velha, né, talvez incorporando a responsabilidade dos cuidados da casa, né, começou, segundo o relato bíblico, né, fazer seus serviços, né, para servir ali Jesus e os discípulos, enquanto Maria tomou a decisão de ficar ouvindo a Jesus, né, colocada ali sentada aos pés de Jesus, né, e ouvindo Jesus falar e dedicando ali, então, o seu tempo e a sua atenção a Ele, não é? Marta, por sua vez, começou a correr para lá e para cá, fazer talvez um suco, né, um bolinho, preparar um café, etc. e tal, como boa, né, hospedeira. E Marta, então, desaprovou aquela situação de Maria, né, aquela atitude de Maria. Ficou contrariada, tipo assim, só eu trabalho, só eu vou fazer o serviço aqui, né? E ela, então, Marta agora questiona até Jesus, né? Assim, Jesus, não se importa não, né, que a Maria fica aí, né, aos seus pés, te ouvindo, e eu fico sozinha fazendo todo o serviço, né, sem que ela me ajude. Marta pediu então, ó, Jesus, faz o seguinte, pede para Maria me ajudar, né, mas com amor, porque Jesus é amor, né, nosso Deus é amor. Jesus, com amor, deu uma puxadinha de orelha na Marta, mostrou para ela que a ansiedade, né, a inquietude na realização das tarefas não era o mais importante naquele momento, não era mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Maria, na verdade, né, isso virou canção, escolheu a boa parte. Qual era essa boa parte? Era ficar aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra, se alimentando da sua palavra, né? E diz a Bíblia que ninguém poderia tirar isso dela, né? Então ela tinha escolhido estar ali. Então isso está lá em Lucas, né? Você lê isso em Lucas, no capítulo 10, versos 38 ao 42, né? Que diz assim exatamente o texto: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, né? E essa não vai ser tirada dela. Veja, é uma coisa muito importante estarmos aos pés do Senhor Jesus, ouvindo, dando ouvidos à sua palavra, buscando a sua palavra, não é? Porque, na verdade, o mais importante de tudo é ouvir a palavra do Senhor, é nos alimentarmos da palavra do Senhor, né? Então as nossas prioridades precisam ser bem escolhidas. E o que aconteceu com ela? Ela estava ali, naquele momento agora, né, tomou aquela decisão. Não, Marta não devia estar aqui só sentada aí, me deixar na fria aqui agora, cuidando da casa sozinha, né, dos lanches, do café. Mas enfim, ela escolheu a boa parte, né? E a Bíblia diz aí no capítulo 10 de Lucas, verso 38 ao 42, né? Todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, né? E essa não lhe será tirada. Ela não vai perder, ela não vai poder ser tirada desse momento, né? Essas duas irmãs também, você conhece a história? Elas eram irmã de Lázaro, amigo de Jesus, né? Aquele que foi ressuscitado por Jesus, né?
E os três irmãos, eles eram amigos do Senhor assim, está lá você lê isso em João capítulo 11, verso 5, né? E a gente encontra lá nos evangelhos muitas ocasiões em que estiveram juntos com Jesus. Mas nesse episódio específico, a gente aprende algumas situações e eu queria compartilhar com você. O que é que a gente pode aprender aqui com a história de Marta e Maria? Primeira coisa, a Marta traz para nós um ensinamento de que as tarefas da vida, né, ou seja, o nosso trabalho diário, não podem tirar o nosso foco de Jesus. Né? Não podem desviar, fazer com que nós nos desviemos. Trabalhar é importante, né? A Bíblia diz que a gente precisa trabalhar para ser digno do nosso pão diário, né? Mas não podemos ter isso como o foco mais importante da nossa vida, porque no dia que morremos, o trabalho fica. Então, Marta, ela exemplifica bem aquela maioria das pessoas que atualmente, né, vivem um estilo de vida assim, super, de muitas atividades, né? Se perde talvez em muitas atividades. Infelizmente a gente tem visto, né, com habitualidade, né, as pessoas viverem cheias de programações, agendas lotadas, né, compromissos aqui, compromisso ali, muitos afazeres diários, né, e simultaneamente também a gente pode se perder em muitas distrações, não só o trabalho, mas muitas atividades, né? A pessoa levanta cedo, vai tomar uma condução, a pessoa depois trabalha um dia inteiro, vai para uma academia, vai fazer um curso, ou vai para uma faculdade, enfim. São tantas as tarefas diárias, né? Veja que não há censura para a realização das suas tarefas, dos seus compromissos, não é isso? Mas o foco, né? A importância. E Marta representa então aquelas pessoas que abraçam a vida corrida e agitada, né? Se desdobrando, correndo para lá e para cá, para dar conta de inúmeras tarefas diárias, né? Projetos particulares, muitas das vezes também se dedicando a servir pessoas até, né? Mas isso não é necessariamente ruim, não quer dizer que isso é ruim, né? Jesus não reprovou o serviço dedicado que Marta estava fazendo, realizando. O problema é quando nós fazemos tudo isso cheios de ansiedade e frustração, por não sermos valorizados ou por não recebermos a ajuda que a gente gostaria. Né? Marta chegou para Jesus e falou: oh, Jesus, mestre, Senhor, você não se incomoda não que eu estou trabalhando, correndo para lá e para cá para dar conta aqui, né, dos afazeres, e minha irmã fica aí só sentada te ouvindo, né? Quase que ela diminuiu o fato de Maria estar ali em relação ao trabalho dela, né? Tipo assim, o trabalho é mais importante do que isso, né? Mas Jesus elogiou a escolha de Maria. Foi uma escolha acertada, que decidiu desfrutar da companhia, da presença e dos ensinamentos que o Senhor Jesus estava trazendo. Uma segunda coisa, Maria, por exemplo, ela nos ensina que estar na presença de Jesus deve ser a nossa melhor escolha, deve ser a nossa prioridade na vida. Maria aproveitou uma oportunidade exclusiva, né? Jesus chegou ali com seus discípulos: olha, nós vamos passar aqui na sua casa, estamos aqui na aldeia. Ela tinha o próprio Jesus, o Senhor, o Mestre na sua casa, e ela não ia, né? Ela pensou e entendeu que era uma oportunidade ímpar, e ela jamais ia perder a chance de ouvir atentamente os seus ensinamentos, né? Essa prontidão que ela tinha de ouvir a instrução divina é fundamental para qualquer discípulo de Cristo. Por isso que a nossa prioridade deveria ser nos dedicarmos ao Senhor Jesus de tal forma, né, e à sua palavra, aos seus ensinamentos, porque afinal de contas, como cristãos, pequenos cristos, nós devemos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou. Não estou dizendo que isso é fácil, mas somos seus seguidores, não é? Mas assim como Maria, nós devemos manter o quê? Uma preferência, né, de aprender de Deus através da sua palavra, né, de sermos submissos totalmente a Ele.
A gente vai encontrar textos na palavra de Deus, né, que buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Isso quer dizer o quê? Né? Com toda a nossa consciência da grandeza do Senhor, nos dedicarmos, nos prostrarmos, adorarmos, né? Nos dedicarmos a Ele com excelência, né? Mas frente às muitas distrações da vida diária, né, a gente precisa o quê? Ter a consciência e saber que nós precisamos escolher Jesus, escolher estar atentos e ouvir as palavras do Senhor, né? No mundo que nós vivemos diariamente, onde nas conduções, nos locais públicos, nós ouvimos muitas vozes, né? Muitas falas, que talvez você nem participando de uma conversa está, mas ouve uma situação, uma notícia de alguém falando ao seu lado e aquilo pode até te abalar, né? Tirar você do foco, né? Tira a nossa tranquilidade, a paz que o Senhor Jesus nos dá, né? Mas nós precisamos conhecer cada dia mais o Senhor. Tem um texto da palavra a Bíblia que diz, né? Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Uma terceira situação que a gente aprende aqui é a importância de ouvir a palavra de Deus. Texto conhecido, né? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, pela pregação da palavra de Deus, né? É a única coisa que transforma o homem. Não é a única coisa que convence, mas é o que converte o homem a Deus. É o que religa o homem a Deus. É o que faz com que o homem... A reconciliação entre Deus e o homem é através da palavra, da verdade. É a verdade que liberta, né? Então essa história ela destaca a escolha de Maria de se sentar aos pés de Jesus e ali ficar e ouvir seus ensinamentos, né, como a melhor parte. Isso enfatiza o quê? A importância de priorizarmos a palavra de Deus em nossas vidas e de nos submetermos a Ele, né? Marta estava preocupada, não sem razão, né? Mas ela estava preocupada em deixar a casa em ordem, né, para os convidados, né, preparar uma boa refeição. Mas Jesus preferia mais alimentar do que ser alimentado, né? Uma outra coisa que a gente pode destacar é nós precisamos priorizar a melhor parte, né? Chegamos à fase adulta das nossas vidas e precisamos saber fazer boas escolhas, porque das nossas escolhas vêm frutos, né? Então muitas das vezes nós nos envolvemos em muitas coisas e nos esquecemos do que é realmente importante. Estar na presença de Deus deve ser a nossa prioridade. A presença de Deus ela é transformadora. Ninguém que se aproximou de Jesus, ninguém que esteve com Jesus, voltou, saiu da mesma forma que chegou. Porque a presença do Senhor, ela é transformadora, né? Marta estava tão preocupada com as tarefas de casa, ela perdeu a oportunidade de passar ali um tempo precioso com Jesus, né? A ansiedade, com muitas coisas, muitas atividades, né? Muitas áreas da vida, ela não pode ofuscar a paz da alma daquele que escolheu viver com Cristo, né? Nós somos chamados por Ele, somos amados dEle, então precisamos retribuir esse amor, amar o nosso Deus, amar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E preferir estar com Ele, preferir ouvir a sua voz do que ouvir as vozes que o mundo oferece a todo instante, né? Nós precisamos fazer do Senhor a nossa melhor parte, a nossa maior escolha, né? Uma outra situação que a gente pode destacar aqui é o perigo de a gente perder o foco, né? De se distrair. Marta estava tão preocupada com as tarefas, né, domésticas que ela perdeu de vista a presença de Jesus, a importância devida de quem estava ali, né? Isso pode ser aplicado para a nossa vida nos dias atuais, né? Quando muitas vezes nós nos distraímos com tarefas diversas, compromissos diversos, né? Preocupações com as coisas daqui do mundo, afinal de contas nós ainda não estamos no céu, né? Muitas programações, né, em todos os segmentos, programação de trabalho, programação de escola, programação de compromisso, né, com pessoas, e até a igreja, né? Mas a vida de oração, né, dedicação à leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum,
a busca incessante, né, que deve saciar a nossa alma e o nosso espírito, deve ser, sabe, bem presente na nossa rotina diária, não é? Não de vez em quando, não só quando a gente acha que precisa, porque na verdade a gente precisa todo o tempo, né? Uma outra situação que a gente pode destacar é em relação ao serviço e à devoção. À medida que a gente desenvolve o nosso relacionamento com Deus, né, nós tornamos o quê? Mais aptos para servi-lo melhor, porque nós vamos conhecendo melhor, né? E é isso que a gente vai fazer, como diz João lá, capítulo 4, né? Nós vamos adorar, servir, nos prostrarmos, nos rendermos a Ele em espírito e em verdade, né? Com todo o nosso ser, tudo que somos, temos e fazemos deve ser para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, não algumas coisas, né? Então, sabe, o serviço da Marta não é que era ruim, ela apenas deixou, né, se tomar por uma ansiedade e aquilo tomou lugar na vida dela, que ela negligenciou a presença de Jesus ali, da sua visita, a sua visita de destaque, né? Ao invés de se dedicar ao Senhor, se dedicou ao seu trabalho. Repito, não é que ela estava errada, mas são escolhas, né? Então, quando nós estamos na presença de Jesus, nosso Deus, nós compreendemos que não é o que nós fazemos que deve ser considerado mais importante, não é o mais valioso, o que nós fazemos, mas certamente é o foco que nós precisamos ter, é de estar naquele momento diante de quem nós servimos e nos dedicarmos a Ele, nos entregarmos a Ele com todo o nosso entendimento, né? Porque tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que foi para o louvor da sua glória que nós somos criados no amado, né? Então tudo que nós fazemos, a Bíblia fala que a gente deve fazer não como sendo para os homens, mas como sendo para Deus, sabe? Então isso abençoa inclusive as pessoas que estão ao nosso redor, não é? Nós não devemos tentar atrair os holofotes para o nosso trabalho, né, para aquilo que nós julgamos importante, ou até mesmo as nossas aptidões diárias, né, os nossos padrões de atitudes. Absolutamente nada deve servir para o nosso louvor próprio, né? Mas sempre tudo deve glorificar ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo poder, né? Nós não podemos tentar atrair. A Bíblia fala, o próprio Deus falando, né? A minha glória não darei a ninguém. Em outro texto vai falar assim, dar a Ele a glória que é devida ao seu nome. Sabe, a gente precisa ter a dimensão dessa palavra, não apenas ler, mas ter a compreensão da magnitude. E Maria e Marta não, ela se perdeu um pouco nesse foco. Maria entendeu a importância de estar ali aos pés do Senhor. E Marta, não que ela não julgasse importante, e também não estamos julgando aqui Marta, não é? Mas apenas aprendendo que a gente também precisa escolher a melhor parte. Uma outra situação é a necessidade de haver um equilíbrio, né? Embora a escolha da Maria é elogiada, né? Tá registrada até como um elogio na palavra de Deus, isso não significa que as tarefas domésticas, o trabalho diário, as suas atividades profissionais, do seu dia a dia, né? Não quer dizer que isso aí devem ser negligenciados. Então deixa para depois, eu vou trabalhar depois, eu vou fazer depois, eu vou procrastinar as coisas também que nós precisamos como seres humanos, né? Ter aqui, fazer com excelência no nosso dia a dia. Não quer dizer isso, né? Mas nós precisamos, tanto na igreja como na sociedade em geral, né? Tem muito trabalho a ser feito. Servir foi o que Jesus fez o tempo inteiro enquanto esteve aqui, né? Nós precisamos aprender com Jesus a sermos úteis, a servir ao Senhor. E estar aos seus pés ouvindo a sua palavra é servir ao Senhor. E servindo ao Senhor, aprendendo do Senhor, nós vamos ter condições também de servir o corpo, né? Sermos úteis ao corpo de Cristo na terra. A Bíblia também diz que a seara é grande e são poucos os trabalhadores ou ceifeiros.
O mundo tem uma necessidade de pessoas que trabalhem com dedicação e sirvam com fidelidade. A grande importância de equilibrar as nossas responsabilidades diárias, né? Nossa vida profissional com a nossa vida espiritual, priorizando sempre a nossa vida com Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? A gente aprende também a compaixão, né, que Jesus teve no seu ensino, porque apesar de aparentemente ele ter dado um puxãozinho de orelha na Marta, né? Marta, Marta, você fica aí preocupada com o seu trabalho, enquanto Maria escolheu a melhor parte, né? Porque Marta estava preocupada e ansiosa com as tarefas, né? Jesus mostra, na verdade, compaixão e amor por ela, ensinando que haver prioridades na vida. A gente só precisa ter essa sensibilidade e reconhecer que Deus é o centro da nossa vida, Deus é a nossa prioridade. Como diz aquela canção, né, do Quarteto Arautos do Rei, se Ele não for o primeiro, então não é mais nada, né? A gente precisa ter o Senhor como centro das nossas vidas. Da mesma maneira, Cristo nos ensina, né, o melhor caminho, ou seja, a boa parte é escolher estar com Ele, é escolher estar aos seus pés, sendo por Ele instruído através da sua palavra. Então, nosso coração ele deve ter maior dedicação a essa prioridade, né, e não se deixar levar pela ansiedade das coisas secundárias. Isso serve como um lembrete, né, de que Jesus se importa com todos os aspectos de nossas vidas e que nós podemos sim confiar nele em todas as coisas, dando a ele sempre o primeiro lugar em tudo que fazemos. Finalizando, né, a gente aprende que nós precisamos agradar ao Senhor, né? Precisamos nos agradar no Senhor, né? Aplicando esse texto, essa palavra, né, na nossa própria vida, né? A gente poderia aqui fazer algumas perguntas, né? O que é que tem ocupado o lugar principal nos meus pensamentos, né? Jesus e a salvação ou o mundo e as coisas daqui? Eu estou sempre muito afatigado, com muitas atividades, com muitos afazeres. Será que eu tenho dedicado tempo de qualidade para estar a sós com Deus, para estar aos pés do Senhor? Né? Será que nós estamos seguindo a tendência natural da maioria de pensar que a gente agrada mais a Cristo quando a gente faz muitas coisas visíveis, externas, né, para Ele? Será que a gente está pensando que nós temos valor quando fazemos as coisas, né, ao invés de sermos ouvintes da palavra, de nos dedicarmos e nos aplicarmos a entender os ensinamentos do Senhor Jesus e andar em obediência àquilo que Ele nos ensina, né? Ter uma vida de oração, devoção, estudar a palavra, jejuar, interceder, servir, né? Então nós também precisamos escolher a melhor parte. Deus, através da sua palavra, né, certamente vai nos indicar, e todo o tempo Ele nos guia, né? Nos mostra que o melhor é priorizar estar com Ele, ter a sua presença em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Coisas boas, elas podem até distrair, né? Desviar o nosso foco da melhor coisa da vida, né? Tem pessoas que se perdem, ao invés de estar adorando a Deus, adoram outras coisas. Apesar de existirem muitas coisas boas, né, e por mais interessantes e benéficas que elas sejam, né, elas não constituem a coisa boa no sentido que nós estamos falando aqui, no sentido espiritual, né? Saúde, conforto no seu lar, ter uma carreira profissional, né, de sucesso, uma boa posição, status econômico, né? Buscar satisfazer, né, a nossa carne, né, lazer, etc. e tal. Não é que isso é errado, né? Ler bons livros, assistir bons filmes, praticarmos atividades físicas, tudo isso é bom, mas tem a medida certa, né? Mas todas essas coisas, elas não podem ser maior e dar sustento à nossa existência. Essas coisas, elas vêm depois, né? Um dia isso tudo vai ficar por aqui, né? Ou a gente pode até se decepcionar com algumas dessas coisas.
porque existe algo muito melhor do que todas essas coisas, é estar na presença de Deus. As nossas atividades, né, elas não são o pão da nossa vida. Elas não conseguem satisfazer a nossa melhor necessidade, a nossa maior necessidade, a necessidade que nós temos de Deus. Lembra do Salmo? A minha alma tem sede. Tem sede do quê? De água? Não, tem sede de Ti, ó Deus. Não é? Muitos ficam buscando o sentido da vida, muitos falam do vazio existencial. É justamente a falta da presença de Deus, porque a presença do Senhor, ela nos alimenta. E a gente não pode perder esse foco. Se a gente se baseia, né? Baseia a nossa vida no valor que temos nessas coisas que são efêmeras, passageiras, mais cedo ou mais tarde a gente pode se frustrar, né? Muitas das vezes ansiamos por trabalhar em determinado lugar, quando com muito custo conseguimos ser admitido naquela empresa, passado algum tempo a gente se frustra, nossa, era assim, não sabia, puxa, que escolha que eu fiz, né? Uma hora ou outra a gente pode ficar ansioso, né? Se extasiar com as coisas, porque, ao contrário, né, de Cristo, o fardo disso tudo, ele é pesado, traz desesperança, traz incerteza, né? Mas apenas uma coisa é necessária, Jesus falou, e é uma coisa que é tão extraordinária, ela é tão excelente que pode ser considerada a melhor escolha a fazer na vida, que é o quê? A presença do Senhor Jesus e os seus ensinamentos. Não há nada, nenhum poder na terra que possa ser maior, superar a graça da presença do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, né? O nosso relacionamento pessoal com Jesus, ele produz em nós um aprofundamento de amor, de paz, de alegria, e é uma coisa duradoura, não é uma coisa passageira, né? Mesmo quando atravessamos dificuldades, situações, né, sabendo que estamos com Jesus, né? Como diz a canção antiga, com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente, mas o Senhor estava com eles. Eles não foram livrados de ser jogados naquela fornalha, mas lá na fornalha o Senhor deu o livramento. Então, o que é indispensável para nós, né? Não há nada que possa nos separar, né, desse incomparável amor. A Bíblia fala, né, o que nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez? Nada pode nos separar do amor do Senhor Jesus, né? Ninguém pode trazer algum prejuízo nesse sentido, né? Nem enfermidade ou sofrimento, nenhuma tristeza ou aflição vai poder tirar isso de nós, né? Nada pode roubar essa esperança que nós temos e essa certeza de que Deus está conosco, né? Nem o tempo pode enfraquecer, né? Nem mesmo a morte pode destruir o amor de Deus através de Jesus Cristo, né? Então essa é a única coisa que realmente deve estar acima de tudo nas nossas vidas. Todas as outras coisas, elas são terrenas, são efêmeras, passageiras, né? E elas vão em algum momento se esvair, se acabar ou perder, vamos chamar assim, de perder a graça. Mas a melhor parte, quando é por nós escolhida, né, ela vai refletir em toda a nossa vida, né? No presente e no futuro, na vida eterna, né? Nós vamos produzir frutos, inclusive deixar frutos e bons frutos, como diz a palavra, né? Nisto sereis conhecidos, se fordes e derdes frutos, mas frutos que permaneçam. E os frutos só permanecem se estiverem firmados no Senhor Jesus Cristo, né? Porque é Ele que nos alimenta, é Ele que nos dá vida, porque Ele é a própria vida. Então que você possa refletir nessa palavra, né? E que você possa ter um sentimento de fazer boas escolhas e saber priorizar o que é melhor para a sua vida, para as nossas vidas, né? E nada é melhor, como diz a canção, nada é melhor que Jesus, né? Que nós possamos escolher estar na presença de Deus, ter o Senhor como prioridade em nossas vidas, ter o Senhor como centro da nossa vida, ter o Senhor como o primeiro na nossa vida. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa trazer paz, alegria, que o Senhor possa realmente fazer de você e sua família uma bênção. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.
Fique na paz.